Está chegando agora aqui no Novo Dia, estamos destacando aqui nessa edição qual será a resposta. Você que está chegando agora aqui no Novo Dia, estamos destacando aqui nessa edição qual será a resposta do governo brasileiro ao tarifaço anunciado por Donald Trump aos produtos brasileiros. Tivemos na noite de domingo uma reunião do presidente Lula com integrantes do governo sobre qual será a estratégia nessa negociação com o governo de Donald Trump. Também temos, nesse momento, a ideia do governo brasileiro de montar um comitê de empresários para ouvir os mais diversos setores da economia que podem ser impactados por esse tarifaço anunciado por Donald Trump. Empresários estão preocupados com os impactos, com o que isso pode gerar também em termos de inflação, porque nesse momento o empresariado já está, digamos, de olhos arregalados diante da taxa de juros que está em vigência aqui no Brasil. Com certeza. Mandato único de qualquer empresário é reclamar da taxa de juros alta. Não importa o cenário, todo mundo vai reclamar de um juro em 15%. Isso é consenso. A gente tem, claro, justamente este ponto de atenção, que a gente fez uma média nestes últimos dias da taxa Selic dos governos do presidente Lula. Somando os 3 mandatos, ela já é a mais alta do século XXI, está em 12,5% e mesmo com a inflação mais controlada, hoje o juro continua lá em cima nestes 15%, justamente por conta das expectativas. E é sobre as expectativas, Carol, que a gente tem bastante receio. Caso o governo opte pela simples resposta equânime, ou seja, tarifou 50%, tarifo 50%, a gente pode ter mais impactos inflacionários, apesar de parte do mercado ter mais crença de que o impacto geral, caso este tarifaço entre em vigor, ele possa ser deflacionário para alguns produtos que pesam mais no nosso dia a dia. Então, no dado de inflação, por exemplo, para carnes, para alimentos, isso pode ser benéfico para a inflação e, no todo, alimentos têm muito peso na cesta do consumidor brasileiro, a gente compra mais alimentos do que compramos outros produtos, isso pode dar uma boa ajudada. Exemplificando para quem está aqui com a gente, o caso do café, que a gente está acompanhando essa escalada dos preços. Exportamos muito para os Estados Unidos. Se essa exportação começa a ser limitada para lá, é a oferta de mais produto aqui no nosso território, no mercado nacional, e aí o preço cai. Exatamente, mesma coisa com a carne. A gente exporta bastante carne para os Estados Unidos. Em contrapartida, a gente importa muito combustível. Então, tem coisas que, se o Brasil responder à altura, com 50% de taxas, vão ficar mais caras e aquelas que vão ficar mais baratas. Mas vamos dar uma olhada justamente neste gráfico. Nós separamos uma arte com a média dos presidentes neste século, dá para dizer desta forma. E um ponto primeiro que eu gostaria de destacar aqui. A gente está reclamando de taxa de juros em 15%, é altíssima, com certeza, uma taxa muito restritiva. Mas dá para ver que a média é sempre acima dos 2 dígitos. É difícil o Brasil ter uma taxa de juros que fica abaixo dos 10%, Carol. Por diversos fatores. Tem muito crédito subsidiado, então para Selic efetivamente começar a desacelerar a economia, ela precisa subir muito para bater em parte dos setores que não pagam taxa Selic, que pagam crédito subsidiado. Há uma questão fiscal que já é carregada há diversos anos, que pressiona também a nossa taxa de juros, mas essa é a grande preocupação. A taxa de juros média deste terceiro mandato de Lula, 12,5%. A taxa de juros de Bolsonaro, 6,6%. Aqui a gente faz um adendo. Aqui tivemos pandemia e o Banco Central levou a taxa de juros à mínima histórica de 2%. Então, na média, nós temos, claro, estes efeitos. Carregada a média para o governo Lula, 15%. Temos valores menores desde o ano passado, que foram ali para 10,5%. Então, na média, temos estes 12,5%. Temos alguns pontos de atenção. Dilma 2, a gente teve crise econômica. Essa foi fabricada aqui internamente mesmo. E a taxa de juros foi lá para os 14%, em média 13,8%. Para Dilma 1, carregando este bom momento do governo Lula 2, também taxas abaixo dos 10%, mas mesmo nos bons momentos da economia brasileira, sempre com taxa de juros altíssima. A taxa neutra, que é aquela que nem incentiva, nem desincentiva a atividade aqui no Brasil, não faz a gente nem crescer, nem diminuir. Essa taxa de juros neutra, ela subiu bastante nos últimos anos e ela é bastante elevada em comparação com grandes economias mundiais. E o destaque que eu dou aqui para a FHC e Lula 1. Aqui nós tivemos os primeiros efeitos do Plano Real e também os primeiros efeitos do câmbio flutuante. O câmbio começou a flutuar em 1999 e a gente teve uma inflação que respondeu a esta flutuação. Também diversas crises, eu destaco aí crise
dos asiáticos lá em 97 e também crise da Rússia logo em seguida, que fez com que bancos centrais de países emergentes elevassem as suas taxas Selics para evitar fuga de capitais, evitar saída de dinheiro do país e evitar que o câmbio disparasse consequentemente. Então temos essas taxas altíssimas lá no começo do século, entre 2001 e 2006, mas por conta de uma herança do século passado, do Plano Real, daquelas taxas de juros que superavam os 40%, Carol. Então nós temos essa queda gradual e essa padronização preocupante acima dos 10%, que não é nada bom para a nossa economia. E não é fácil, né? A gente está falando aqui dos empresários sobreviver a uma taxa de juros como essa e também agora com essa ameaça de tarifaço aos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos.